Tá bom, Cacau. Mas, Cacau, não vai se atrasar. O culto já vai começar. Tá bom. E vocês, crianças, já estão preparadas para adorar ao nosso Deus? Eu tô. Então vamos lá! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Está começando mais um momento de adoração ao nosso Deus. E vocês, como estão? Já tomaram aquele café gostoso? Então, vamos adorar o nosso Deus! Crianças, vamos orar? Senhor Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom Te adorar. Que alegria, Senhor, em poder Te servir. Abençoe-nos nesse momento em que vamos ouvir a Tua palavra, a história bíblica, em que vamos cantar cânticos, orar ao Senhor, que o Senhor possa abençoar o coração de cada criança. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Procurando a razão de viver, este mundo mal carinhoso se vê. Faz exercício amigo, pensando em achar algo que na vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Tudo paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz com Jesus. Golias pensou que era o mais forte quando foi com Davizinho combater. Pobre Golias, com todo o seu tamanho, a lição ele iria aprender. E passando por um riozinho, 5 pedras Davizinho apanhou. E armado com a sua funda, colocou, preparou, apontou, atirou. Pobre Golias caiu por terra vencido, já sem vida o gigante foi E nessa história o grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor.
passando por um riozinho, cinco pedras da vizinho apanhou, e armado com a sua funda, colocou, preparou, apontou, atirou. Pobre Golias caiu por terra vencido, já sem vida o gigante vizinho. E nessa história o grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em nome do Senhor. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso Deus, te agradecemos, Senhor, por todo este culto até aqui e te pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. O Senhor tenha misericórdia do Brasil e do mundo todo, ó Pai. Para que nós possamos enfrentar esse momento de pandemia, dessa doença, Senhor, e que logo, logo as coisas possam voltar ao normal. Te pedimos para que logo, logo, ó Deus, nós possamos estar juntos novamente na igreja, cultuando, em comunhão ao Teu santo nome. Te pedimos também, Senhor, pelas pessoas que se encontram enfermas, doentes, Senhor, que o Senhor possa trazer cura, se for da Tua vontade, que Teu nome seja engrandecido, Senhor, nessas coisas. Também oro por cada criança que está assistindo este culto, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, delas, Senhor, que nós sejamos conformados, mais parecidos com o Senhor Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Orai uns pelos outros. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1,25. Muito bem, crianças, e a nossa história bíblica de hoje está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Depois eu quero que você leia todo esse capítulo aí com seu papai e sua mamãe, mas agora nós vamos ler apenas a parte B do versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Mais uma vez, todos juntos? Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17, 45b. Agora só vocês, eu vou retirar algumas palavras, hein? Vamos lá? Eu vou contra ti em do Senhor dos Exércitos, o dos exércitos de a quem tens. 1 17, 45b. Mais uma vez, agora eu vou retirar todas as palavras, hein? Só vocês. 1, 2, 3 e... Primeiro Samuel 17,
45b. Crianças, na história de hoje nós vamos aprender que Deus nos faz corajosos. Às vezes nós enfrentamos grandes problemas, não é verdade? E nós parecemos tão pequenininhos, os problemas grandes e nós pequenininhos. Como por exemplo, quando você tem que fazer uma prova lá na escola. Ou então quando você faz alguma coisa errada e tem que falar a verdade para os seus pais, mas você fica com medo. É um grande problema, não é verdade? Nesses dias estamos enfrentando a Covid-19, a pandemia. As crianças não estão podendo mais ir brincar na casa dos coleguinhas, não estão podendo ir à escola, não estão podendo ir à igreja. É um grande problema, não é verdade? Mas Deus nos faz corajosos. E nós estamos estudando o livro de 1 Samuel. Você se lembra que em nossa última história nós tivemos aprendendo que como o rei Saul tinha sido rejeitado, muito em breve ele perderia o seu reinado. Deus mandou o profeta Samuel ir até a cidade de Belém, lá na casa de Jessé, para ungir aquele que seria muito em breve o novo rei de Israel. O nome dele era Davi. Muito bem, Davi. Bom, então como Saul não seria mais rei muito em breve, ele deixaria de reinar, o Espírito de Deus foi retirado de Saul. E agora, de vez em quando, vinha um espírito maligno para atormentar o rei Saul. O rei Saul ficava muito mal, muito desorientado, muito desequilibrado. E aí, os seus servos, vendo isso, falaram para ele: Rei Saul, mande que alguém vá buscar um harpista, alguém que saiba tocar harpa. E quando essa pessoa toca a harpa, esse espírito maligno vai embora. Saul então atendeu aquele conselho e mandou buscar um harpista. E lá se foram os servos de Saul buscar um harpista lá em Belém. E lá em Belém eles encontraram na casa de Jessé, sabe quem? Muito bem, Davi. Davi então veio com os servos e passou a servir o rei Saul. Todas as vezes que viu um espírito maligno para atormentar Saul, Davi dedilhava a sua harpa e o espírito maligno ia embora. E não é que Saul se apegou a Davi, ele não sabia que ele iria substituir ele como rei. Ele se apegou a Davi, passou a amar a Davi, tanto que fez dele o seu escudeiro. O que é um escudeiro? Alguém que toma conta das armas, do escudo do rei ou de um guerreiro. Então Davi passou a servir ao rei Saul. Bom, naqueles dias estourou uma grande guerra. Uma guerra entre os israelitas, o povo de Israel, e os filisteus. Os filisteus eram um exército muito forte, muito poderoso. E Israel já estava temeroso, ainda mais porque no exército dos filisteus havia um gigante. O nome dele era Golias. Ele era muito forte, muito alto, tinha quase 3 metros de altura. Ele tinha uma armadura de bronze, tinha um capacete muito forte, uma lança, uma espada e também um escudo tudo grande. Quando aqueles homens de Israel viram aquele gigante, eles pensaram: e agora? Como nós vamos vencer o exército dos filisteus? Eles têm um gigante. Eles ficaram com muito medo. Ainda mais quando o gigante se aproximou e desafiou a eles. Ele disse: por que vocês estão aí enfileirados? Mandem alguém aqui para me enfrentar no mano a mano. E vamos fazer o seguinte: se essa pessoa que me enfrentar me vencer, nós nos tornaremos escravos de vocês. Mas se eu vencê-lo, vocês se tornarão nossos escravos. E é isso que vai acontecer. Nessa hora, aqueles homens do exército de Israel ficaram ainda com mais medo. E agora? Quem vai enfrentá-lo? Eu não vou. Não, eu também não vou. E nem eu. E quem iria enfrentar então esse gigante? Ninguém se dispôs a enfrentar o gigante. Bom, naqueles dias, já eram 40 dias de guerra. Os filhos de Jessé estavam lá, os filhos mais velhos, os
3 irmãos de Davi, Eliabe, Aminadab e Samar, estavam lá enfrentando o exército, se preparando para aquela batalha. Então, Davi, que ia e voltava da presença de Saul, às vezes ele estava com Saul, às vezes ele estava lá no campo. Nesse dia, ele estava então no campo e Jessé, seu pai, se aproximou dele e disse: Davi, meu filho, vá até o campo de batalha e leve para os seus irmãos 10 pães, um pouco de trigo torrado, e leve também 10 queijos para o comandante. E Davi, como era muito obediente, foi então ao campo de batalha para levar esses alimentos para os seus irmãos e para o comandante. Chegando lá, o rei Davi, aquele que seria rei muito em breve, ele ouviu o gigante afrontando o exército de Deus. E ele disse o seguinte: mas quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Ele estava muito bravo, muito indignado, porque Davi confiava em Deus. Ele cria que Deus era o único Deus, Deus vivo e verdadeiro. E Deus poderia dar vitória ao exército de Israel contra o exército dos filisteus e contra aquele gigante mau. E mais, quando ele perguntou aos soldados, os soldados disseram o seguinte: olha, aquele que vencer esse gigante, o rei Saul vai dar a sua filha em casamento e vai dar também muitas riquezas. E Davi já estava decidido. Seus irmãos até ficaram bravos com ele, falaram: olha, Davi, você deixou as ovelhas lá no campo, vá cuidar das ovelhas. Parece que eles estavam com um pouco de inveja de Davi. Mas Davi já estava decidido. Ele iria enfrentar aquele gigante, ele iria batalhar com ele. Bom, quando o rei Saul ficou sabendo disso, o rei Saul mandou chamar Davi. E Davi foi à presença do rei Saul. Davi, meu filho, você é muito jovem. E aquele gigante, ele tem feito muitas batalhas, ele tem enfrentado muitas pessoas e tem vencido. Ele é experiente. Mas Davi disse para ele: não, meu rei, eu já enfrentei leões, já enfrentei ursos, já os venci para livrar as ovelhas do meu pai. Esse gigante vai ser apenas como mais um desses animais e eu vou vencê-lo. Davi estava decidido. Então o rei Saul disse: coloque pelo menos essa armadura então, essa armadura vai ajudá-lo. Davi então começou a vestir a armadura, colocou essa armadura que o rei tinha sugerido para ele. Mas o que aconteceu? Quando Davi foi andar, Davi mal conseguia se mover. Por quê? Porque a armadura era muito pesada. Ele não estava acostumado com isso. Ele era muito pequenininho. Então Davi deixou aquela armadura de lado, falou: muito obrigado, rei Saul. E ele saiu dali, passou em um ribeiro, em um pequeno riozinho, e pegou 5 pedras. 1, 2, 3, 4, 5 pedras. E levou essas pedras no seu alforje, na sua bolsa. E ele foi então para o campo de batalha, com essas pedras, com sua funda e também com seu cajado nas mãos. E assim, quando Davi chegou no campo de batalha, o gigante já estava vindo em direção ao exército de Israel. E Davi, mais que depressa, saiu dentre as fileiras do exército de Israel e foi correndo em direção ao gigante, com muita coragem, com muita fé em Deus. E quando ele viu o gigante também viu ele e disse: mandaram um menino para lutar comigo. Por acaso eu sou algum cachorro para você vir até mim com paus e pedras? Eu hoje mesmo vou dar a sua carne às aves do céu, seu menino. E Davi, na mesma hora, disse: você vem a mim, gigante, com espada, com lança, com capacete, com escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou te vencer e você vai saber que existe Deus em Israel. E lá foi Davi. Pegou a sua funda, que era uma espécie de tira alargada no meio, colocou ali dentro a sua pedra e girou aquela funda várias vezes. E girou, e girou, e girou, e lançou em direção ao gigante. E a pedra acertou bem no meio da testa do gigante. E aquele gigante enorme, madeira, caiu ao chão.
E Davi correu mais que depressa, pegou a espada dele e terminou de matá-lo. E Davi, assim, venceu aquele gigante, porque ele confiou em Deus. Deus o fez corajoso. E assim que o povo de Israel viu que o gigante tinha sido vencido por Davi, eles correram atrás dos filisteus. Os filisteus fugiram e os israelitas foram atrás deles e venceram a todos. E assim, naquele dia, todos souberam que há Deus em Israel, o Deus forte, o Deus poderoso nas batalhas, que enche o seu povo de força e coragem. Crianças, que vitória! Davi, um homem pequenininho, venceu um gigante. Tudo isso, crianças, porque Deus era com ele. Deus deu a Davi coragem e fé para que ele vencesse aquele gigante. E tudo isso, crianças, não era por acaso. Era porque Deus estava confirmando que Davi reinaria sobre Israel e o reinado de Davi, o reinado da sua casa, nunca teria fim. Exatamente, o Senhor Jesus Cristo é filho de Davi. E as crianças que estiveram estudando conosco lá no culto infantil, lá na igreja, antes de começar a pandemia, se lembram que nós estivemos aprendendo no Evangelho de Mateus que Jesus Cristo é o Messias. O evangelista Mateus queria mostrar isso para os judeus. Jesus Cristo é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, Filho de Deus vivo. E os judeus, então, aprenderiam isso porque ele nasceu na casa da descendência de Davi. E o Senhor Jesus Cristo venceria um gigante muito maior do que Golias. O Senhor Jesus Cristo venceria o pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo que nós pensamos, falamos ou fazemos que desagrada a Deus. O pecado é terrível. O pecado suja o nosso ser, suja o nosso coração e nos faz inimigos de Deus. O pecado nos mantinha, então, separados de Deus. Ele nos mantém separados de Deus. Olha só, por causa do pecado, o homem não pode mais ter amizade com Deus. Ele foi criado para isso, lá no Éden. Mas ele não pode mais ter amizade com Deus por causa do pecado. E o pecado, crianças, ele também causa muito medo na gente, porque o pecado leva à morte. É isso mesmo. Diz lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Assim como aquele exército de Israel estava com medo do gigante, nós também temos medo da morte. Mas, crianças, existe uma notícia muito boa para nós. A Bíblia diz no mesmo versículo de Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Crianças, o Senhor Jesus Cristo então foi enviado ao mundo por amor a nós. E o Senhor Jesus Cristo, quando veio, nasceu, cresceu. Ele foi uma criancinha, cresceu, se tornou adulto e quando ele chegou à sua idade de 33 anos, o Senhor Jesus Cristo subiu à cruz do Calvário e lá ele venceu o pecado. O Senhor Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Quando ele morreu, o Senhor Jesus Cristo derramou precioso sangue para nos purificar dos nossos pecados. A Bíblia diz em Hebreus 9:22 que sendo derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós não teríamos condições de vencer o pecado, porque nós somos pecadores, mas o Senhor Jesus Cristo jamais cometeu pecado. Ele nunca fez nada de errado e por isso o Senhor Deus o aceitou o seu sacrifício na cruz para nos perdoar os nossos pecados. Crianças, e o Senhor Jesus Cristo morreu por amor a nós. A Bíblia diz que ele morreu e voltou a viver. Ele ressuscitou. Diz lá em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo isso, crianças, para nos dar a vitória. Lembra que a vitória de Davi deu coragem para que aquele exército de Israel agora fosse atrás dos filisteus e os vencesse? Pois agora o Senhor Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário
Ele morreu e voltou a viver para nos dar vitória. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para nós vencermos as dificuldades e as lutas do mundo e vencermos o mal, o pecado, nós precisamos ter fé no Senhor Jesus. Fé que Ele morreu e ressuscitou para nos perdoar os pecados e em breve Ele virá dos céus para nos buscar, para morarmos eternamente com Ele. É essa confiança que nós precisamos ter. E assim, crianças, quando vier aquela vontade de pecar, quando vierem sugestões do mal, tentações, nós vamos lembrar da vitória do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Ele nos fez novas criaturas, Ele nos fez filhos de Deus, Ele nos ligou novamente ao Pai. Sabe o que significa, crianças? Está lá em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se nós cremos no Senhor Jesus, nós estamos ligados ao Pai. E agora nós podemos ter livre acesso ao nosso Deus e confiança em nosso Deus. Ele sempre cuidará de nós, não importa o problema que nós enfrentarmos. Então, crianças, vamos guardar essa verdade no nosso coração. Vamos sempre confiar no Senhor Jesus. E quando vier aquela vontade de falar uma mentira, de desobedecer os pais, de brigar com o coleguinha, aquela vontade de fazer o que é errado, vamos lembrar do Senhor Jesus Cristo e a vitória que Ele nos deu. Por causa do Senhor Jesus Cristo, nós temos vitória sobre o mal, vitória sobre o pecado. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, o nosso vencedor. Vamos então, crianças, orar, agradecendo ao nosso Deus por essa história que ouvimos e pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que está reinando à direita de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa história tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque Cristo Jesus, o filho de Davi, é aquele que venceu o maior de todos os gigantes, o maior de todos os problemas nossos, o pecado. E agora, Senhor, nos deu o livramento da morte. Nós estamos também para sempre unidos ao Senhor Jesus e por isso unidos ao nosso Deus. Somos amigos, filhos de Deus. Obrigado, Senhor. Receba a nossa gratidão e, ó Deus, abençoe cada criança, Senhor, para que neste mundo elas possam sempre se lembrar dessa identidade delas. Elas são filhas de Deus e por isso elas estão lutando contra o mal e vencendo o pecado todos os dias. Abençoe, Senhor, a cada criança, abençoe a cada pessoa que irá ouvir essa mensagem. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso vencedor. Amém. E agora, crianças, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai e as consolações do Espírito Santo, o seu poder, a sua presença, a sua coragem, esteja com todos vocês, crianças, e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e por todo sempre. Amém. Amém, crianças. Tchau, tchau. Até breve, se Deus quiser.